Mais uma vez eu quero saudar quem está em casa, quem está acompanhando a nossa transmissão. Que o Senhor continue falando ao seu coração, abençoando a sua vida e lhe desafiando a uma caminhada mais próxima dEle todos os dias, em nome de Jesus. Vamos voltar no final para a gente louvar juntos. Deus abençoe. Queridos, é bom estarmos reunidos, eu aqui, vocês aí, em casa, seja onde for, junto com a família ou sozinho. É bom, a gente tem dito e insistido nesse momento atual sobre questionamento, igreja é essencial, não é essencial, deve funcionar, não deve. A gente tem insistido naquela frase que já foi dita, a igreja sempre foi, continuará sendo essencial na sua pregação, na sua ação, na sua mensagem de cura a um mundo doente. Isso é absolutamente essencial, a despeito do que digam os governos. Nesse momento, contudo, de isolamento social, o culto congregacional, presencial, em auditórios de igreja, bem, esse não é essencial. Por isso a gente está aqui à distância, com o auditório vazio, mas juntos. Nós estamos de maneira virtual, porém não menos real, juntos, ouvindo agora a palavra de Deus. E eu quero então te convidar a abrir no livro dos Juízes, capítulo 2, a partir do verso 6. Livro dos Juízes, capítulo 2, a partir do verso 6. Nós vamos ler, ele é um texto introdutório para esse livro, que é um livro difícil, do ponto de vista de narrativa bíblica. A gente pensa na Bíblia como esse livro que tem a palavra viva de Deus, aí a gente contrapõe esse conceito com o livro dos Juízes, e a gente diz, meu Deus, isso está mesmo aqui na Bíblia. Então ele é um livro difícil, de difícil digestão. E aqui no capítulo 2 tem um prólogo que é uma espécie de resumo de tudo o que o livro trata, e eu quero ler com vocês a partir do verso 6. Vamos lá, vamos ler juntos, você pode acompanhar aí na tela, ou então ler na sua Bíblia. Diz assim: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Herés, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, depois que aquela geração passou, morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, é o plural de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz,
ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos ainda piores do que os caminhos de seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Feche os seus olhos, vamos orar juntos agora. Deus querido, nosso coração anseia por ouvir o Senhor. Mesmo num relato tão triste, mesmo num relato tão duro, de quando a desobediência do povo rendeu a eles castigo e consequências violentas, Senhor, mesmo diante deste texto, nosso coração anseia pela Tua palavra, pela Tua verdade. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, nos encoraja, nos motiva, mas também nos leva ao arrependimento e nos transforma, para que haja hoje verdadeiramente novidade de vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Queridos, do capítulo 3 ao capítulo 16 do livro dos Juízes, nós vemos um relato caótico. O capítulo 1 e o 2 são introdutórios, situam no tempo, falam da morte de Josué. Isso é uma forma de situar no quando esta narrativa acontece. E do 3 ao 16 nós temos diversos relatos de como o povo se entregava a uma desobediência tal que o levava a adulterar. A palavra é essa, é uma palavra que a gente é acostumado a usar no contexto da conjugalidade, e é justamente a palavra que Deus usa para se referir a um povo que rompe a sua aliança com Ele, como uma aliança conjugal de compromisso eterno. Romper esta aliança é um ato de adultério, é um ato de prostituição, e a gente vê nesses capítulos esse relato caótico de como o povo de Israel vai se afastando deste relacionamento com o Senhor. É um livro, portanto, sobre esse caos instaurado. É um livro, portanto, que pode retratar muito bem também o caos que nós vivemos. E olha, eu não me refiro à pandemia, especificamente hoje. Eu não queria me restringir ao momento histórico em que o mundo vive e sobre o qual nós temos falado já tanto, né? Igrejas aí, Brasil, mundo afora, têm enfatizado muito e de fato esse é o nosso papel. As nossas mensagens têm buscado oferecer respostas e desafios para esse homem moderno que experimenta essa dificuldade pandêmica do mundo, mas hoje, especificamente, eu gostaria de ser um pouco mais abrangente e de falar de caos do nosso mundo em diversas outras áreas, que não só este caos sanitário que o mundo vive. Eu me refiro às injustiças sociais que não são de hoje, eu me refiro às desigualdades, eu me refiro à violência. Tudo isso a gente vê no mundo desde que o mundo é mundo. E tudo isso configura uma realidade de caos. Eu assisti com a minha esposa esses dias um documentário muito interessante chamado O Contador de Auschwitz. Está lá no Netflix, se você tiver interesse, é muito forte. Mas é interessante porque mostra como o ser humano foi capaz, naquele período da Segunda Guerra Mundial, de encabeçar esse ato vil da história chamado Holocausto e fazer isso gozando das suas faculdades mentais. Não é que houve um surto psicótico em toda a Alemanha nazista. Não, a grande maioria dos soldados, dos burocratas, e esse é o exemplo do sujeito que guardava, né, o livro das contas dos nazistas lá no campo de concentração de Auschwitz. Ele gozava de suas faculdades mentais e mesmo assim foi capaz, a partir de uma obediência cega, de fazer o que os nazistas fizeram com o povo judeu e com algumas outras minorias da época, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, a maldade no coração do homem que o leva a experimentar essa realidade de caos, ela é presente desde que o mundo é mundo.
Agora, pensar no nazismo, Segunda Guerra Mundial, pensar na violência como fato histórico através de séculos de história, isso é muito distante de nós. Vamos puxar a realidade desse caos para as nossas próprias vidas. Porque, ok, jamais seríamos capazes de protagonizar as atrocidades de um nazismo, não é verdade? Claro. Agora, nós somos capazes sim de abrigar em nossos corações, por exemplo, o egoísmo. Nós somos capazes sim de conceber a violência, ainda que em pensamento ou intenções, jamais em atitudes, porque isso meio que queima o nosso filme na sociedade e ainda pode garantir para a gente uma punição legal e a gente vai preso. Mas nós somos capazes sim de matar alguém de raiva no nosso pensamento, é ou não é, gente? Então, este caos que está no mundo, desde que o mundo é mundo, ele também está no nosso interior, desde que nós somos seres humanos marcados pelos efeitos nefastos do pecado. Se a gente abriga este pecado, nós somos sim estes receptores desta circunstância que eu chamo de caos. Nós somos incoerentes muitas vezes entre aquilo que a gente fala e faz, isso é um reflexo de caos. Nós temos lutas interiores, a nossa psique, a nossa interioridade sofre, a gente lida com culpa, a gente lida com vergonha, a gente lida com autossabotagem. Tudo isso está contribuindo para essa realidade caótica que nós vivemos. E aí me permita aplicar agora um princípio muito importante de interpretação das Escrituras, porque a gente leu um texto que fala de um povo, num período da história, que é um povo diferente da gente, num período muito longe da gente. Então também corre o risco do texto aqui ficar restrito a um ambiente com pouco contato nas nossas vidas pessoais. Mas eu quero chamar a atenção a você sobre algo que Deus falou para Moisés e a partir daí constituiu-se um princípio de entendimento das Escrituras. Olha que interessante aqui, lá em Deuteronômio, no capítulo 31, Deus está chamando o povo, através de Moisés, à obediência aos seus mandamentos, ok? E aí lá em Deuteronômio, no capítulo 31, diz assim, a partir do verso 6, diz assim, que Deus estaria com Moisés e que Deus estaria com o povo. Então Deus chega e diz, Moisés, fala para o povo obedecer às minhas palavras, porque eu estarei com eles. Eu estarei presente no meio deles, eu jamais os abandonarei. Isso é uma promessa famosa, a gente leu inclusive no início do nosso momento de culto aqui hoje. E no verso 7 diz que Moisés leva essa palavra ao povo, mas fala para Josué. O princípio é o seguinte, Deus fala para o coletivo, e esta mensagem que garantia a presença dele ao coletivo, ela é transmitida para o indivíduo, para Josué. E Moisés diz para Josué, olha Josué, Deus disse que se o povo obedecer às leis e se você obedecer aos seus mandamentos, Ele estará contigo. Seja forte e corajoso, tão somente creia e seja corajoso que o Senhor estará contigo. E Josué iria fazer o quê? Liderar o povo na conquista e na posse da terra. Então, o princípio que eu quero que você pense aqui é o seguinte, Deus faz uma promessa para o coletivo. Essa palavra é aplicada no indivíduo. E esse indivíduo, tendo tomado posse dessa palavra, que no caso é uma promessa, ele se coloca a serviço de volta do coletivo. Então, por isso que hoje nós estamos falando sobre este caos, que é realidade no mundo em que a gente vive, mas realidade no nosso próprio coração. E a palavra de Deus hoje, que serve sim para o mundo, mas ela é aplicada ao nosso coração. Ela é afunilada aqui agora para o indivíduo, para mim e para você, para que a gente possa então entendê-la, internalizá-la e colocá-la em prática a serviço do mundo em que a gente vive. Na leitura do nosso texto, não sei se você percebeu isso, mas eu li só o capítulo 2. Já dá para sentir um clima de desesperança, de violência. É um texto difícil, como eu falei no início, porque diz que pela desobediência do povo, Deus voltou a sua ira contra o povo.
E esse povo, que era propriedade exclusiva de Deus, era a pupila dos seus olhos, escolhido entre as nações, agora ele conta, mediante a sua desobediência e prostituição e adultério, ele conta com a vontade contrária do Senhor. As nações se levantavam e Deus dava vitória a elas, contra Israel. Como é que um livro desse entra, faz parte desta narrativa, a narrativa de uma história redentora de Deus no nosso mundo? E eu li apenas o capítulo 2, se a gente começar do 3 e até o final, no capítulo 21, você vai ficar estarrecida com a violência, com o relato caótico da sociedade de Israel no período da conquista da terra de Canaã. É um texto, portanto, triste, que fala de muitas derrotas. Não apenas a derrota nas guerras, mas a derrota moral. É um texto como um todo que fala de tragédias. E as tragédias, vamos concordar aqui juntos, as tragédias não são o nosso estilo literário favorito. A gente não gosta, por exemplo, de filmes trágicos. A gente gosta dos filmes que são lá hollywoodianos, que eles têm uma história que vai naquele enredo de sofrimento e no final o mocinho ou a mocinha experimenta uma realidade redentora, que gera vida, que o bem vence. Eu ontem mesmo assisti de novo Os Vingadores Ultimato. E vimos juntos, eu, Caleb, conseguimos insistir e convencer minha esposa a ver junto também, ficou torcendo o nariz o tempo todo, porque ela não gosta desse tipo de filme, mas em nome da convivência familiar, a gente curtiu juntos ali aquele show de efeitos especiais. Agora, acima de tudo, a gente curtiu a pegada hollywoodiana de redenção ao final. Todo mundo fica bem, Tem um lá que morre, quem já viu sabe, mas ainda assim é aquela morte redentora, É aquela morte messiânica de alguém que precisou morrer para garantir a vida e a vitória para os demais. Só que as tragédias, elas são diferentes dessa nossa predileção narrativa. As tragédias mostram, por exemplo, a realidade da vida onde nem sempre o mocinho vence. O livro de Juízes, portanto, é essa narrativa trágica. As tragédias foram muito bem contadas pelos gregos. As tragédias hoje também estão presentes nos estúdios de Hollywood. Sim, quem já não assistiu o seriado Breaking Bad, É um seriado longo, complexo, bastante pesado, tá? Já falei dele uma vez, mas ele é um seriado cuja narrativa principal é trágica. E sabe qual é a importância das tragédias? Presta muita atenção aqui, porque nós estamos lidando com um texto bíblico trágico. A importância das tragédias é que ela nos mostra como o ser humano consegue desenvolver estratégias de autodestruição, consegue enfiar o pé na lama da vida sem perceber. Ele faz isso de maneira lenta e gradual, a partir de pequenas escolhas erradas, a partir de más influências que ele permite que se tornem presentes em suas vidas. E nesta sucessão de más escolhas, o povo de Israel, você leu aqui na narrativa, ele começa a se deixar influenciar pelas nações vizinhas e se curvam aos Baalins, aos deuses derivados do culto de Baal, do culto a Baal, uma divindade dos cananeus. E você vê que isso é parte da vida real. Quando a gente diz que a tragédia constitui a nossa realidade enquanto narrativas pessoais, não é porque a gente goste, não é porque a gente opte por ela. Se fosse a partir de opção, nós optaríamos por sempre escrevermos histórias pessoais de vitória, de sucesso, de redenção. Mas o que é que nos faz, às vezes, entrar em tragédias? Diante ou neste mundo tão caótico em que a gente vive. São pequenas escolhas erradas, são pequenos desvios, são más influências, como disse, são pequenos passos, um após o outro, ao longo de alguns anos. E de repente você olha ao redor e só vê buraco ao redor. É assim, e as tragédias mostram isso. As tragédias narram a vida real, a vida
como ela é, como a vida acontece. Aí a gente volta aqui para o texto dos Juízes e a gente vê o seguinte, que o povo desobedece a Deus, mas desobedece a Deus como? Desobedece a Deus não ligando para a palavra de Deus, não dando importância para aquilo que as gerações passadas ouviram de Moisés que era importante. Pensa aqui comigo, gente, pensa comigo. O povo estava cativo no Egito, Deus levanta Moisés, os tira do Egito, passam-se 40 anos de peregrinação pela terra, eles chegam diante da terra, Josué, quem entra na terra, conquista boa parte da terra, e nesse tempo todo Deus está dizendo, atentem para obedecer os meus mandamentos. Façam isso porque essa palavra é importante para vocês. Eu vou ler um texto aqui de Deuteronômio agora para reforçar isso que eu estou te dizendo. Mas o tempo passa e o povo vai, vez após vez, desobedecendo, desconsiderando. Diz aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, a partir do verso 46, olha só. Disse-lhes, e é Moisés falando isso, é o Senhor falando isso através de Moisés. Guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente todas as palavras dessa lei, para que ordenem aos seus filhos. A palavra de Deus aqui é para o povo e para as gerações que viriam. Verso 47. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. As palavras de Deus através de Moisés para o povo são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Havia uma desobediência sistemática a essa palavra. Essa palavra que Moisés diz, elas não são palavras inúteis, não são apenas jeitos de fazer coisa certa ou coisa errada, elas são a sua própria vida. Vivam a partir desta palavra. E o povo sucessivamente se desviava. Só que além de se desviar deste código divino, o povo também estava com outro problema. O povo estava com uma vacância de líderes. Você vai lembrar do texto que nós lemos, que o Josué, que havia sido o seu grande líder, sucessor de Moisés, havia morrido. E sem essa liderança, o povo começou a fazer o que achava ser certo. Não sei se você percebeu já isso, mas a história do povo de Deus, ela passa por esses momentos importantes. Momentos em que as lideranças fortes, elas somem do cenário, porque a morte chega para todo mundo. Deixa eu te lembrar aqui o seguinte, o Êxodo começa com a morte de um grande líder chamado José. Depois o livro de Josué começa com a morte de um grande líder chamado Moisés. O livro de Juízes, você viu, ele começa com a morte do Josué. O primeiro livro dos reis começa com a morte do grande rei Davi. Então você vê que os líderes passam. E isso é um princípio importante para nós entendermos que os líderes podem passar, mas o verdadeiro rei não passa. O Rei dos Reis, o Senhor do Universo, ele é para sempre, ele é eterno. E ainda que nesse período dos juízes, Josué houvesse passado e o povo tivesse vivendo esta lacuna na cadeira de líder, Deus continuava sendo o líder deles. Deus queria continuar reinando sobre eles através de quê? Através da sua palavra. Isso é esperança no meio do caos. Nós estamos confirmando aqui, concordando, que vivemos num mundo caótico, abrigamos esse caos em nosso próprio coração, nós somos parte disso, a gente não está aqui dentro de uma bolha chamada religião, e o mundo lá fora que está errado e nós estamos certos, não. Se houver honestidade em seu coração, e eu quero acreditar que sim há, nós todos nos inserimos nessa realidade caótica. E no meio desse caos, nós precisamos atentar para o valor da palavra que o Senhor nos deixou e para a realidade de que Ele é o nosso grande rei. Porque a gente tem uma tendência de querer colocar confiança em reis humanos. Vamos já falar sobre isso. Agora, além do desprezo à palavra
E além desta lacuna de líderes, desprezando inclusive a liderança do Senhor sobre eles, tinha um outro problema grande aqui no relato dos juízes, que era a ingratidão. A ingratidão a gente vê aqui no capítulo 2, a partir do verso 10, eu vou reler para vocês, sobre ingratidão. Preste atenção aqui, ó. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Guarda essa frase. Por que que ela não conhecia o Senhor? Quem que ao longo desse processo pode ter falhado em apresentar o Senhor para as próximas gerações? Eu não me refiro apenas a apresentar de boca, porque isso é muito fácil. Mas se a apresentação de boca for separada de uma evidência concreta de atitudes, a nossa pregação de boca se torna infrutífera, insuficiente. Então diz aqui que a geração seguinte veio, tomou ciência da vida e não conhecia o Senhor. Houve uma falha nesse processo. Então, verso 11, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Deixa eu te dizer que a ingratidão acontece quando a gente despreza a memória e exalta o ego. A gente despreza a lembrança daquilo que Deus fez e quem Deus é, e exalta o ego como o nosso próprio Deus. E coloca agora as nossas próprias vontades, paixões, anseios em primeiro lugar. A gente tem que desconsiderar o que passou. A geração que surgiu depois não conhecia o Senhor. Não conhecia por quê? Porque não contava as suas histórias, não lembrava das suas histórias, desconsiderava, por exemplo, que Deus os havia resgatado do cativeiro egípcio. Depois de quase meio milênio de história, desprezava o passado. A negação da memória de quem Deus é e do que Deus fez por nós e pelos nossos antepassados, pelo mundo criado. Quando a gente esquece isso e a gente dá lugar às nossas próprias vontades, a gente vive uma vida de ingratidão ao Senhor. E isso, gente, é muito sério, porque este caos, ele trouxe consequências para essa geração, a geração que veio depois de seus pais. E aqui vale a pena a gente parar para fazer uma pergunta. Os nossos filhos estão conhecendo o Deus a quem a gente serve? Sim ou não? A sua vida tem comunicado as histórias, a palavra, as vitórias de Deus ao longo da narrativa do mundo. A sua boca tem falado das maravilhas de Deus na sua própria vida. Você que é pai de crianças pequenas, você tem valorizado o ensino criativo das Escrituras para os seus filhos. Você tem lido com eles para desenvolver um hábito apaixonado da leitura. Sabe, vale essa pergunta, queridos, porque, mais uma vez, o nosso mundo já é caótico o suficiente para tentar nos convencer de que isso aqui é a história da carochinha e que a gente tem que buscar outras coisas que façam mais sentido para o aqui e para o agora. Mas não aceite isso. Os nossos filhos precisam conhecer quem Deus é, e só tem uma forma da gente fazer isso por eles. É ensinando a palavra e vivendo a palavra. Mostrando para eles com a nossa vida quem é esse Deus, o que esse Deus fez. A ingratidão levou o povo a pecar. A geração não conhecia o Deus de seus pais. Lá no final do livro de Juízes, tem um verso que, se bobear, ele passa batido. Capítulo 18 fala de um culto idólatra terrível na casa de um sujeito chamado Milca, na tribo de Dan. E Mica levanta instrumentos de culto pagão. E um sacerdote vai para Dan para ser o sacerdote deste culto pagão. Sabe quem era ele? É um sujeito chamado Jonatas, que era filho de um sujeito chamado Gerson, que por sua vez era filho de ninguém menos do que Moisés. O neto de Moisés se tornou um sacerdote de divindades pagãs.
Então é importante a gente pensar se a nossa espiritualidade tem sido firmada na palavra o suficiente e sadia o suficiente para que os nossos filhos conheçam este Deus a quem professamos ser Senhor e Salvador. Amém, queridos? Deixa eu continuar aqui, porque a gente vai encerrar aqui hoje. E eu quero te mostrar algo que está nas entrelinhas do livro dos Juízes. Porque, como disse, por mais sanguinária que seja essa história, por mais trágica que seja a narrativa dos Juízes, ela também tem uma intenção redentora. Redentora no sentido de fazer brotar esperança no coração de quem a lê. E esse livro foi registrado e foi posto na Bíblia hebraica para que o povo de Deus a lesse. Chegou até nós hoje para que nós a lêssemos. Lembra do funil? A gente afunila para as nossas próprias vidas. Então nós estamos lendo ela aqui agora. Então isso tem que suscitar em nós esperança. E a esperança está em alguns detalhes que estão aqui nas entrelinhas. Porque é o seguinte, o texto nos fala, do capítulo 3 ao 16, de 12 histórias muito violentas, 6 mais curtinhas, 6 mais longas, e nos mostram essas histórias 5 ciclos em que coisas bem marcadas acontecem. O povo peca e se desvia do Senhor. O Senhor permite que eles escolham as consequências de seus pecados e vem pesada opressão sobre eles. Duram 20, 30, 40 anos. Depois o povo clama. E quando o povo clama ao Senhor, o Senhor levanta juízes. E depois de levantar juízes, o povo experimenta um período de paz. Mas o povo em paz começa a se esquecer do Senhor e volta a pecar. Por 5 vezes este ciclo acontece. Agora, analise esses elementos e me diga se não é exatamente os elementos da narrativa do êxodo de Israel, da saída do povo de Israel no Egito. Olha só, pensa comigo. Primeiro, o mal acontece no meio do povo. Este mal chama-se Faraó. Faraó sujeita o povo a uma pesada opressão. Diante desta opressão, o povo clama, e no capítulo 3 do Êxodo, Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo, eu estou sensível aos seus gemidos. E Deus levanta um grande líder, chamado Moisés, para fazer o quê? Fazer o que os juízes faziam, libertar o povo dessa opressão. E Moisés vai e liberta o povo do Egito. Aí o povo adentra no deserto. E no deserto, mesmo sendo Moisés quem era, Moisés era falho. E nas suas falhas e nas falhas do povo, a trajetória do povo pelo deserto não é uma trajetória de sucesso. Israel falha na sua missão, passa 40 anos peregrinando pelo deserto. Nem Moisés entra na terra junto com toda aquela geração pela desobediência de seus corações. Então, estes 5 elementos do enredo do Êxodo estão presentes no enredo dos Juízes por 5 vezes. A ideia aqui de alguns comentaristas é que Deus está dando àquelas gerações dos juízes, da narrativa dos juízes, que acontece entre 300 e 340 anos, o período em que a narrativa acontece. Deus está dando a oportunidade de cada geração ali experimentar uma espécie de mini êxodo, vivenciar debaixo da liderança de mini Moisés, vamos colocar assim, que são esses juízes que Deus levanta. Só que os juízes são falhos, assim como Moisés era. O povo é falho, assim como o povo de Israel foi no passado, continua sendo agora na conquista da terra no período dos juízes. E a gente vê, queridos, que estes libertadores, Moisés, cada um dos juízes, e até o próprio rei, o povo pede um rei, o rei Davi foi falho. Lembra-se de Batseba? Com isso Deus está dizendo que Ele vai levantar um rei que será o justo juiz, um rei que fará de maneira perfeita o que Moisés foi chamado a fazer, portanto o perfeito Moisés, um rei que é conhecido como o filho de Davi, o ungido de Deus, o rei verdadeiro, e o nome dele é Jesus Cristo. É este rei
que nós ansiamos em nosso coração. Porque o homem, desde que é homem, anseia por um rei. O livro dos Juízes termina dizendo que naquela época não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava certo. Quando não há rei no trono do nosso coração, nem se preocupe. O trono do nosso coração não admite vacância, não deixa o lugar aberto. Alguma outra coisa ou pessoa vai vir ocupar o lugar desse rei. Então, às vezes, o nosso ego ocupa o lugar desse rei. E aí você vê aqui no texto, que como não tinha rei em Israel, o povo fazia o que cada um achava certo. O meu ego está reinando. Se eu acho isso certo ou errado, eu faço certo, independente de não ter uma lei que legisle sobre o meu certo e errado. Eu faço como eu quero. E este homem que esperava um rei, desejava um rei, e que porque não o tinha, fazia como bem lhe dava na telha, este homem vivenciava um caos. E escrevia uma tragédia na sua história, na história de sua família, porque seus filhos e netos não conheciam o Senhor. E escreveram um caos e uma tragédia na história do povo. Mas Deus diz: eu vou levantar outro rei. Eu vou levantar um rei para lembrá-los que durante todo o tempo eu fui rei de vocês e vocês me desprezaram. É o que ele diz a Samuel, o último dos juízes. Samuel fica ofendido de tanto povo pedir um rei. E Deus chega para Samuel e diz: Samuel, fica tranquilo, porque eles não estão falando contra você, a afronta deles é contra mim, eu que sempre fui o rei deles. Deus diz: eu sou o rei de vocês, mas vocês não me ouvem, não me seguem, mas eu vou vir em carne, eu estarei no vosso meio, e eu vou fazer o que um verdadeiro rei precisa fazer, para libertá-los definitivamente. Quando entronamos em nosso coração outros reis, na época dos juízes foram os deuses das nações vizinhas, os Baalins, Astarote, divindade dos cananeus. Hoje em dia a gente entrona outros deuses ou divindades. O homem ou a mulher no mundo dos negócios às vezes entrona a sua imagem de sucesso. Homens e mulheres entronam em seus corações uma imagem de beleza, idolatram a estética. Homens e mulheres idolatram nas suas vidas a segurança passageira que o dinheiro lhes traz. E o problema dessas idolatrias é que isso nos faz viver em adultério na nossa relação com o verdadeiro rei. Isso nos afasta do Senhor. Hoje, considerando esta tragédia do livro dos Juízes e a tragédia do nosso cotidiano, do qual nós fazemos parte e para a qual nós contribuímos, considerando essa tragédia, eu lhe proponho que hoje seja um tempo de arrependimento e de volta à palavra do Senhor. Arrependimento é a conversão, é quando a gente se volta numa outra direção de vida. A gente sai desta direção onde os nossos apetites ditam o caminho a seguir e a gente se volta para a direção onde a palavra do Rei dita o caminho a seguir. Que hoje seja um tempo de retorno, que hoje seja um tempo novo. E que você que recebeu essa palavra hoje, porque ela foi afunilada e explodiu no seu coração, que você hoje se comprometa também em abrir esse funil e se colocar a serviço deste rei, para que o mundo ao seu redor seja beneficiado, para que novas gerações venham a conhecer o Senhor. Você não abra mão de não só estudar, mas comunicar a sua palavra e viver a partir dela. Lembra o que Deus disse a Moisés? Essas palavras são a sua vida. Ela não é apenas parte de um conhecimento intelectual. Elas não compõem apenas um calendário de festas a cumprir e um livro de moral a obedecer. Elas são a sua vida. Viva a partir dela. E no meio desta tragédia do cotidiano,
no meio desse caos, dentro e fora de cada um de nós, eu e você podemos ser instrumentos a serviço do verdadeiro Rei, do Rei Jesus, que está no nosso meio. Sabe o que é que Deus faz com o caos? Deus põe ordem. Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia. E Deus disse, o quê? Haja luz, houve luz. Eu me despeço de você hoje, falando do meu coração para o seu agora. Houve um dia em que a minha vida estava um caos completo. E Deus falou, haja luz, houve luz. Deus falou, haja paz, e houve paz. Eu creio neste Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, que morreu na cruz do Calvário e que já fez tudo o que precisava ser feito, para que você viva uma vida nova de luz, fora das trevas, de paz, fora das guerras. Eu oro para que você encontre esse Jesus, para que você se renda a Ele. Eu oro para que esta narrativa trágica dos juízes, que me assombra, te assombre também, mas ao mesmo tempo te encante, com a graça desse Deus que diz, o verdadeiro Rei sempre houve e continua existindo, vivo para sempre, para trazer luz, paz e vida plena a todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador. Que Deus dobre os seus joelhos, que Deus converta o seu coração, em nome para a glória do Rei Jesus Cristo. Amém. Amém. Feche os seus olhos agora, baixe a sua cabeça e ora comigo. Vamos entregar nossas vidas a Jesus mais uma vez. Pastor Mário, eu já fiz isso no passado, faça de novo agora. Conversão nunca é demais. Você faz uma primeira vez, recebe a graça transformadora de Jesus, mas todos os dias confronta os ídolos do seu coração, constata o caos na sua vida e segue a palavra de Jesus em arrependimento para sair de dentro desse caos e se converter de novo. E eu dou a oportunidade para pessoas que estão assistindo aqui agora conosco e que ainda não fizeram pela primeira vez essa oração de entrega, de conversão. Dou a oportunidade que você faça isso agora enquanto a gente ora. Que você diga de maneira singela, Senhor Jesus, eu entendi que esse tempo todo o Senhor é Rei da história e esse tempo todo quis ser o Rei da minha própria vida, enquanto eu insisti tanto em reinar sobre o meu futuro e sobre os meus planos. Hoje eu entrego o meu coração ao Senhor. Que tal? Quer fazer essa oração hoje? Então, de olhos fechados e cabeça baixa, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante do Rei verdadeiro, daquele que dissipa todas as trevas, daquele que comunica luz no meio da escuridão, daquele que proclama paz no meio das guerras, das intrigas, do caos. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que histórias trágicas agora sejam convertidas em histórias de redenção. Deus, em nome de Jesus, eu oro por pessoas que estão entregando suas vidas ao Senhor, entendendo que o Senhor sempre quis e ainda quer reinar sobre o trono de seus corações. Que deuses falsos caiam por terra agora, que a gente destrone das nossas vidas, Senhor, pessoas que ocuparam o reino das nossas vidas, coisas, projetos, Senhor, alvos pessoais e egoístas, tudo isso que um dia sentou no trono do nosso coração, nós destronamos agora no poder do nome de Jesus e acolhemos a presença do Rei para ser o norte das nossas vidas, para ser, ó Deus, o alvo de toda a nossa gratidão, reconhecimento, alegria, gozo eterno. Nós colocamos o Senhor Jesus no reino dos nossos corações. E que no meio, ó Deus, desta tragédia cotidiana, deste caos presente, teus filhos e filhas agora aprendam, mais do que nunca, a descansar nos teus braços. Porque a gente passa por vales escuros, Deus. A gente caminha por lugares
perigosos que drenam as nossas esperanças. Mas a tua palavra nos diz que mesmo no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque ali tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. É nos teus braços, Senhor, que nós descansamos agora, entregando os nossos corações mais uma vez diante do Senhor. Oramos isso, Deus, em nome e para a glória de Jesus. E juntos dizemos amém.